Queridos amigos, queridas amigas, eis que estamos de regresso em mais um estudo do Evangelho. Estudo que é um estudo realizado já há alguns anos, que era de caráter presencial e hoje se encontra na sua modalidade virtual. Estudo que é realizado pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Casa Espírita daqui de Salvador, e transmitido por esse canal, o Raciocínios Espíritas. No dia de hoje, estamos estudando mais um item do capítulo 28, capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces Espíritas. Estamos aí no item, no subitem, aliás, preces por outro, né, por outrem ou por alguém. E o tópico de hoje, o tema de hoje é prece por um agonizante. Vamos ler o texto de Kardec e a prece dos Espíritos. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa, às vezes, essa passagem, para os que se apegaram à matéria e viveram mais para os bens desse mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, os laços são menos difíceis de desfazer-se e os seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, ela se mantém presa ao corpo por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho de separação. Veja-se adiante, preces pelos doentes e obsidiados, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. Prece. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para retornar ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria, que possa voltar em paz e que a tua misericórdia se estenda sobre ela. Espíritos bons, que a acompanhastes na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos que lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Dirigi o meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho de separação e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Bem, a tradição oriental, da cultura oriental, estabeleceu um paradigma muito interessante, relativamente especial, original e exótico. Diz essa tradição que os últimos momentos da pessoa que está em processo terminal de uma doença, de um problema orgânico, aqueles últimos momentos chamados de agonia, né, o agonizante, esses últimos momentos são essenciais que definem a pessoa de entrar no paraíso ou de passar por uma perturbação e viver em trevas além do corpo, né? Após a morte. Essa conceituação, de alguma forma, influenciou toda uma cultura oriental, especialmente nas cidades e culturas das civilizações antigas do mundo oriental. Aprender a morrer, portanto, acabou fazendo parte da cultura oriental. Os orientais concluíram que era necessário aprender a morrer, isso é, aprender a preparar-se para essa viagem, essa transição, essa separação da alma em relação ao corpo, e que, nessa mentalidade oriental, acontecia nos últimos momentos do moribundo, nos últimos momentos do paciente terminal. E graças a essa crença, essa visão de mundo, essa mentalidade, surgiu toda uma mentalidade de que era necessário aprender a morrer para aprender a viver. O que não deixa de haver razão, haver sentido. A vida se torna portadora de um sentido muito mais profundo e um significado muito mais intenso e mais complexo, mais interessante,
quando nós temos e damos conta da realidade da morte, isso é, como nós temos consciência do processo do morrer. Recentemente eu vi isso na boca de um materialista, ele dizendo que era materialista, que não colocava sentido, não estabelecia sentido na vida a partir de uma perspectiva espiritual, mas ele dizia que a pior coisa era negar a morte e viver a vida negando a existência da morte, que a própria morte, quando eu tomo consciência dela, mesmo de uma forma materialista, torna a vida mais interessante, a vida mais única, a vida mais especial. Uma flor tem valor especial, verdadeira, muito mais significativa do que a flor de plástico, justamente porque a flor verdadeira, a flor real vai morrer, a vitalidade dela é temporária. Isso dá um sabor à vida diferenciado, um significado à existência todo especial. E a mentalidade oriental, então, estabeleceu que era necessário aprender a morrer para aprender a viver. O Espiritismo confirma essa tese, aliás, Allan Kardec vai dizer que em toda a sabedoria espiritual de todas as civilizações, das práticas culturais e religiosas de todos os povos, sempre há um fundo de verdade envolvido, é claro, travestido, é claro, adornado e emoldurado por superstições, por crenças, por exageros, por distorções, mas que se a gente for pesquisar e estudar com os fundamentos que a doutrina espírita oferece, fundamentos esses que têm por base essencial a ciência do elemento espiritual explicada pelos espíritos na obra kardeciana, nós iremos encontrar verdades, fundo de verdades em boa parte dessas afirmações, ainda que imperfeitas, ainda que incompletas, ainda que não totalmente desenvolvidas. É assim que o Espiritismo afirma a respeito dos últimos momentos, mas o Espiritismo não pensa conforme a mentalidade oriental preconiza. O Espiritismo vem afirmar que os últimos pensamentos, os últimos momentos de reflexão do paciente terminal são muito importantes e podem fazer diferença, mas os últimos pensamentos do sujeito no momento terminal já é a própria síntese da conduta que ele se permitiu durante toda a trajetória carnal, durante toda a experiência material. O que significa dizer que, de alguma forma, no momento do leito terminal, eu vou pensar de uma forma que é o resultado daquelas escolhas que eu fiz, do tipo de conduta moral e de livre-arbítrio que eu usei durante a experiência na matéria. E isso é deveras interessante, porque o Espiritismo não retira a importância dos últimos pensamentos, dos últimos sentimentos, das últimas experiências do paciente terminal, mas o Espiritismo vem dizer que a ênfase maior e o que é mais importante é o tipo de vida que eu levei, o tipo de experiência que eu me conduzi, as escolhas que eu fiz durante a experiência na matéria, durante a vivência na carne. E é assim que deve ser entendido. A conduta moral, portanto, é a regra de ouro na doutrina espírita. Aliás, reproduzindo o próprio Evangelho de Jesus, quando estabelece, não adianta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. E muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Essa colocação, essa visão é emblemática para dizer que a nossa conduta é que vai tornando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é que vai construindo o tecido dos nossos sentimentos e a forma de a gente pensar, de a gente vibrar, de a gente sintonizar, que é construída, que é edificada na conduta. Em outras palavras, a gente pode dizer que a construção espiritual que a gente precisa fazer tem uma parte que é interior, que é silêncio interior, que é mergulho dentro de nós mesmos, que é renovação de pensamento, renovação de mentalidade, oxigenação mental, mas que tem uma outra parte que é muito importante, que é a conduta que eu me permito. Ademais, a depender da conduta que eu permito, eu não vou conseguir arejar meus pensamentos ou mudar a minha mente interiormente de maneira plena se eu não tiver com base o esforço para praticar boas ações, o esforço de exercitar o bem. Se eu não tiver isso, se eu estiver praticando mal, na hora da meditação, na hora do silêncio interior, na hora do recolhimento, eu não vou conseguir de maneira plena, porque os meus atos não são o combustível para que eu possa realizar a parte interior que me cabe. A evolução espiritual, o desenvolvimento espiritual tem uma parte interior e tem uma parte exterior. A parte interior é esse mergulho dentro de nós próprios. A parte exterior são as ações, os esforços que eu faço para me melhorar. E é uma via de mão dupla.
A parte interior reflete no exterior e a parte exterior reflete no interior. As ações de devotamento e do bem que eu faço, as escolhas que eu faço, refletem num estado íntimo mais harmonizado e propício para o mergulho interior. E também o esforço para eu silenciar minha mente, para eu orar, para eu acalmar os meus pensamentos, se reflete em ações mais positivas que vão fortalecer ainda mais o meu mundo interior. Mas a boa conduta, as ações, ou pelo menos o esforço das ações, é que é a base essencial, é a base principal, é a mais importante, é a regra de ouro do Evangelho de Jesus e, portanto, a regra de ouro da doutrina espírita que, por sua vez, reproduz o próprio Evangelho de Jesus. A verdade é que o Espiritismo não negligencia os últimos pensamentos, os últimos sentimentos no leito de morte, mas enfatiza a construção durante a vida terrena do ponto de vista moral. Afinal, não faz sentido eu ter toda uma vida equivocada e no momento final pedir a Jesus que me salve. Aliás, que pessoa em sã consciência, sabendo que vai ser salvo, não vai pedir a Jesus que o salve? E aqui o conceito de salvar é relativo, o que não significa dizer que alguém equivocado que não pode ter chances novas a depender do tipo de mudança que faça antes de desencarnar, já que não há tempo de corrigir todos os erros. O processo, portanto, é muito complexo e delicado. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, num capítulo chamado A Passagem ou O Passamento, vai estabelecer de maneira bem bonita e bem importante a ideia de libertar-se da experiência material e da passagem mais tranquila na vida espiritual. Kardec vai dizer que o sujeito de bem, aquele que age no bem, que procura se esforçar por melhorar, aquele que é um bom cidadão, não estou falando de santo, se for santo melhor, aí o espírito já descola transcendental, mas o sujeito de bem, o sujeito que age no bem, que procura ser bom, esse sujeito, durante a vida material, ele vai se desprendendo os laços que ele tem graças ao perispírito em relação ao corpo, porque as ações morais vão nos desprendendo das coisas materiais. As ações morais positivas, claro, né? A caridade, o bem, o devotamento vai de alguma forma transcendendo a gente em relação à matéria, vai de alguma forma ascendendo o espírito em relação aos laços que ele mantém com o corpo, os laços que ele mantém com as coisas materiais, as fixações psíquicas e mentais que a gente estabelece com a vida material e física, através dos atos morais, através dos atos de dedicação. Então, Kardec vai dizer, esse sujeito desencarna ao longo da vida, já que desencarnar é libertar-se da carne. Morrer é a falência dos órgãos. Há seres que morrem, mas não desencarnam, porque ficam presos à carne. Desencarnar não é o mesmo que morrer. Desencarnar é sair da carne, se libertar da carne. Morrer é o corpo deixar de funcionar. Desencarnar é o espírito sair da carne. Então, essa assertiva, essas considerações para dizer que Allan Kardec vai estabelecer nesse texto a passagem ou o passamento, que o sujeito vai desencarnando, vai se liberando durante a vida. E no momento final, no momento terminal, no momento de agonia, moribundo, não é uma agonia, não é verdadeiramente agonia, é um suave desligar, é um sono tranquilo, como se fosse uma anestesia de um hospital e o sujeito desperta na vida espiritual, já bem, já consciente, lúcido, recobrando lentamente as suas ideias, aquilo que Kardec chamou perturbação espiritual, é um despertar de um sono, não é necessariamente uma perturbação espiritual, é um despertar de um sono pesado, de um sono profundo, e graças a isso, o agonizante, o sujeito que experimenta essa vivência, essa situação, ele, portanto, tem um suave deslindar da matéria e não tem nada de penoso, não tem nada de sofrido. Por outro lado, diz Allan Kardec, aquele sujeito que viveu uma vida egoísta, que viveu uma vida apenas sensual, os laços que o prendem ao corpo são mais fortes e ficam cada vez mais fortificados, fortalecidos. E ele se apegou tanto à matéria que no momento da morte tem dificuldade da matéria se libertar. E aí a gente vê aquela situação do sujeito querendo se reter no corpo, com medo da morte, não querendo de jeito nenhum morrer, e a vida física se esvaindo, e ele prolongando aquela situação, ou então ele querendo de uma vez por todas se romper, se libertar do vínculo com a carne, e os laços ainda pesados, os laços ainda grosseiros com a matéria, dificultando essa liberdade. É aquele sujeito que vai para a UTI, sai da UTI, volta para a UTI, vai e volta. Nem todo caso é assim. Mas alguns casos são assim. A dificuldade do desligamento da matéria, esse agonizante, portanto, tem esse tipo de experiência. O agonizante, aliás, tem várias experiências. Uma das mais célebres no sujeito que está no final da vida é a experiência de ver
o mundo espiritual. Quando ele está começando a sair da matéria, ele está um pouco mais de lado que cá, ele começa a perceber o mundo espiritual, começa a relatar. É muito comum em todas as famílias, há casos, há relatos, há boatos, há lendas, há narrativas a esse respeito, né? De que algum parente começou a falar sozinho no momento terminal, confabular, e aí o corpo de médicos, enfermeiros, diagnosticavam como delírio, é o delírio da morte, tá alucinando, dá uma medicação nele, ceda ele. Nem sempre. É claro que também há a alucinação, é claro que também há o delírio, mas também nem sempre. Em verdade, muitos casos são experiências mediúnicas psíquicas no leito de morte. Aliás, há um livro de Ernesto Botizano chamado justamente Experiências Psíquicas ou Visões Psíquicas, Visões Espirituais no Leito de Morte, onde ele recolheu uma série de relatos de pessoas terminais que tinham visões psíquicas, que anotavam, que diziam coisas, que diziam de parentes que já haviam morrido há muito tempo, que eles não conheceram na vida física e que agora estavam conversando com eles. Sempre há relatos a esse respeito, né? E tanto Botizano como a obra de Kardec fala do precioso momento, e aí sim dá certa razão à cultura oriental, do precioso momento que é o da agonia. Isso é, do momento final, onde há reflexão. Às vezes o indivíduo faz uma reflexão da vida inteira, se arrepende de determinados erros, o que é muito válido, se dá conta de alguns equívocos, pede perdão a alguém, chama alguém para conversar, faz uma reavaliação, o que é muito bom, o que tem efeito muito benéfico na saída dele da vida física, na entrada dele no mundo espiritual mais suave, mais tranquila, do que o espírito que está revoltado, que está desencarnando de uma maneira rebelde, que não aceita a desencarnação, que é endurecido. É claro que nesses casos o sofrimento é maior, razão pela qual o espiritismo é frontalmente contra a eutanásia, porque a eutanásia priva o sujeito desses momentos preciosos de grande iluminação, de grande reflexão, de insights, de verdadeiras epifanias, onde o indivíduo se dá conta de si mesmo, onde o indivíduo reflete profundamente a respeito da sua vida, do seu viver, do seu comportamento. Elisabeth Kübler-Ross, a notável psiquiatra suíça, mãe de uma ciência chamada tanatologia, do deus Thanatos, grego, que significa tanatologia, a ciência que estuda a morte. Elisabeth Kübler-Ross, a partir das suas entrevistas que ela fez com pacientes terminais, ela resolveu entrevistar pacientes terminais, falar e conversar com os pacientes terminais sobre a morte, pacientes que estavam tendo os últimos momentos de vida, e coletou coisas admiráveis, a mudança psicológica dos sujeitos, o relato, aquilo que os pacientes valorizavam naqueles momentos, a diferença psicológica de paciente para paciente e a correspondência dessa diferença psicológica para a vida que o sujeito levou. Aqueles indivíduos que viveram uma vida de amor, de dedicação, de bondade, de respeito, tinham uma experiência suave, um semblante que estampava na face dele a sensação de serenidade, a tranquilidade, e outros que eram ansiosos, inquietos, e tinha a ver com o tipo de vida que levaram durante a vida física. Ela recolheu elementos preciosos com os quais ela elaborou o seu primeiro livro e best-seller, que deu início à tanatologia, esse livro chamado de Sobre a Morte e o Morrer. Além de detectar a vida espiritual, porque alguns pacientes tinham essas visões psíquicas que relatavam para ela, algumas visões que ela pôde verificar e confirmaram, outros que chegaram a aparecer para ela mais tarde, ela declarou, que era materialista, declarou a realidade do além, a vida espiritual, mas sobretudo, a Elisabeth Kübler-Ross também vai fazer relatos e vai recolher relatos preciosos sobre o verdadeiro valor da vida a partir da experiência do morrer, da experiência do morrer. O que atesta a beleza da doutrina espírita. Quando ela fala, por exemplo, de pacientes que diziam no momento de morte, se eu pudesse voltar atrás, eu amaria, eu ficaria mais com meus filhos, eu conviveria melhor, eu não trataria tão mal minha esposa, eu não brigaria tanto com meu marido, eu teria um tipo de vida diferente, eu valorizaria mais as situações que eu não valorizei, que agora não tenho tempo mais. Esses relatos são especiais, são preciosos, são fundamentais. Em Obreiros da Vida Eterna, nós temos uma obra emblemática sobre o assunto. Uma obra da série André Luiz, não tão conhecida, infelizmente. É uma das obras que mais gosto, talvez seja a obra que eu mais gosto de toda a coleção de André Luiz. Uma obra rica de ensinamentos. Especial, a obra Obreiros da Vida Eterna narra 5 desencarnações. 5 pacientes terminais que André Luiz acompanha os 5. E esses 5 têm méritos especiais pelo tipo de vida que levaram.
méritos pelo bem que fizeram e por isso tem todo o suporte do mundo espiritual, tem todo o amparo. E mesmo assim, alguns deles enfrentam as suas dificuldades, porque como não eram espíritos perfeitos, cada um tinha suas limitações, enfrentam suas dificuldades, alguns enfrentam limitações, mas mesmo assim eram espíritos que, como tinham méritos, como tinham conduta moral abalizada, como possuíam virtudes e muitos atos de generosidade que contabilizavam na sua conta, é claro que esses sujeitos tinham o merecimento de ter o suporte, de ter o apoio do mundo espiritual, a proteção dos benfeitores, de ter uma desencarnação mais suave, de se libertar da experiência material mais sutilmente, de viajar para a vida espiritual de uma maneira mais plena, de ter esse tipo de experiência que esse grupo de 5 pessoas foi envolvido por merecimento próprio. Então a gente vai ver, por exemplo, a importância da prece. E é curioso notar que quase sempre no velório, no enterro ou no hospital, nos últimos momentos do agonizante, ou até depois dos momentos, mas ainda o espírito preso ao cadáver, se libertando do cadáver, embora toda a proteção, como fez falta nesses casos, pelo menos a maioria deles, a prece. A prece. Destaque aqui para um espírita, Fábio, que agonizante, morrendo em casa, chama a família, faz um evangelho no lar na família, conversa com os filhinhos, explicando a situação dele, conversa com a esposa, prepara todos de uma maneira que não chocasse, não deprimisse eles a respeito da sua viagem, deixando tudo pronto. Um diálogo lindíssimo que eu recomendo. Destaque para esse caso, sem falar, é claro, do caso de Adelaide, que a gente aqui vai comentar. Nós temos, por exemplo, uma experiência de Dimas no velório. Dimas já havia morrido, preso ao cadáver ali, ainda se libertando, foi adormecido pelos bons espíritos porque tinha merecimento de não passar pelo velório com aquele tumulto, com aquela perturbação que havia, e ainda assim, amigos dele de infância, parentes dele, ali no velório, com conversas chulas, com palavreados vulgares, com discussões infrutíferas, falando inclusive de Dimas, falando do passado dele, como é que ele era lá atrás. Quantas vezes a gente vê isso nos velórios? Falando do morto, eu conheci ele na juventude, ele não valia nada, aprontava que era uma beleza, eu me lembro. E às vezes o desencarnado ali, que recebe essas manifestações, essas lembranças do lado negativo deles, lembranças negativas para o espírito, de uma forma como se fosse dardos mentais, como se fosse disparos psíquicos para ele. Dimas, dormindo, às vezes dormindo ali perto, ao lado do cadáver, sentia-se contorcer, graças a esses comentários infelizes que envolvia ele e que gerava nele pesadelos. Ele estava adormecendo e de vez em quando tinha pesadelos por causa disso. Então vejam, e aí o mentor espiritual disse que Dimas foi um homem de bem, dedicado, mas também ele merecia isso, porque ele não educou a sua família em bases espirituais e tinha condição de educar a sua família na base da prece. Foi um indivíduo que fez muito bem, generoso, ajudou muita gente, foi tolerante e compreensivo com as faltas dos outros, mas faltou essa educação espiritual e religiosa em casa que ele tinha e não fez com a família. E agora ele era vítima dessa falta de educação familiar que disparava os dardos mentais nele. Eu estou só citando alguns exemplos da importância da prece em envolver a pessoa que está desencarnando em bênçãos, como ajuda. É claro que o que vai contar mais são as defesas pessoais do agonizante. Isso é, do sujeito que está para desencarnar, do desencarnante. Aquele sujeito que está para desencarnar, ele tem que ter as defesas próprias. A couraça da caridade, como dizia o apóstolo Paulo. Essas defesas é que vão fazer ele, de alguma forma, principalmente, estar bem ou não. Mas é claro, especialmente aos espíritos necessitados, porque a providência divina é também feita de muita misericórdia, a prece que envolve o sujeito, ajuda muito no despertar, no bem-estar, na vida espiritual, porque tem a ver também com a lei de cooperação, a lei de solidariedade, que é permanente em todo o universo. Então a gente vai ver casos como esse em Obreiros da Vida Eterna. Situações dessa natureza em Obreiros da Vida Eterna, que vale a pena a gente mencionar aqui, que vale a pena a gente citar, a gente fazer a consideração. Afinal, nós temos, nesse caso de André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, vários exemplos assim. Por exemplo, eu vou citar um. Adelaide, uma senhora, médium, trabalhadora do movimento espírita, dedicada ao bem, esteve à frente de um lar de órfãos, lar de crianças, e André Luiz vai, e quando vai ajudá-la, ela tinha tanta lucidez,
tinha tanta lucidez que ela orava e envolvia, e as crianças que cuidavam dela também não oravam porque eram muito pequenas, mas oravam. A mentalização das crianças de gratidão, de pensamentos de simpatia e de compaixão por ela envolvia ela no leito de morte de tal forma que ela ficava iluminada, mesmo ela não precisando. Porque no caso de Adelaide, que era talvez dos 5 o caso mais espiritual, Adelaide tinha tanta condição espiritual que ela saía do corpo por conta própria, desdobrava do corpo conscientemente e ajudava os espíritos a desligar os últimos laços. Nesse íntere, quando o André Luiz fala que estavam ali operando, chega um vulto conhecido e nobre, Bezerra de Menezes, que se aproxima e também ajuda o processo ali de Adelaide, que possivelmente é uma espírita ali dedicada do Brasil e que está com esse pseudônimo Adelaide. Vale destacar aqui o caso de Cavalcante, narrado por André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. Cavalcante, católico, dedicado ao bem, voltado para o culto do catolicismo, espiritualizado, embora também apegado a alguns cultos exteriores, que era de alguma forma o seu culto, que fazia parte do seu culto, que era a forma de adorar a Deus e de exercitar o culto dentro da tradição religiosa, mas ele se apegava às vezes demais à liturgia, então não tinha tanta educação mental no sentido transcendente da palavra, não por ele ser católico, mas por às vezes ser apegado mais ao ritual exterior, de algumas práticas, mas era um homem de bem e granjeou muitos méritos e ele foi para o hospital. E André Luiz descreve a cena do hospital, a confusão, alguns leitos hospitalares, vampiros, espíritos perturbadores, assediando, asselvajando um, asselvajando o outro, transtornando, cada paciente tendo as companhias de que fez jus, de que merece, cada sujeito com as suas companhias espirituais, aquela algazarra, aquela perturbação, ao lado de alguns leitos que tinham sujeitos, que tinham merecimento e que tinham uma presença espiritual ali, benfeitora, protetora, com as suas defesas magnéticas, mas era uma algazarra, uma confusão, que se o sujeito visse tudo, enlouqueceria. Se o encarnado conseguisse ver em detalhes, André Luiz fala isso, em detalhes, todas as minudências, ele ia enlouquecer de tantos estímulos, de tanta coisa que acontecia na dimensão espiritual de um hospital, por exemplo, Espírito sugando a energia do encarnado ainda ali no leito de morte, outros ali confabulando em promiscuidade e assim por diante. Era aquela situação dantesca. E aí Cavalcante não tinha a educação psíquica, a sensibilidade desenvolvida para captar a presença de André Luiz e de outros, embora já estivesse em hemorragia, em estado avançado, em alguns momentos delirando. Cavalcante não tinha essa destreza, e aí os espíritos acionam no intestino dele algumas lesões, aceleram algumas lesões e alguns rompimentos que daria espaço para abriria espaço para uma hemorragia mais intensa e imperceptível para os médicos, que não seria percebida, para acelerar o processo de desencarnação e para que, nesse processo de debilidade física, ele pudesse visualizar de maneira mais contundente o mundo espiritual, ele pudesse ver os espíritos. E aí André Luiz pergunta, inclusive, a respeito do hospital. Ele vai ver os vampiros? Vai ver tudo. E o benfeitor Jerônimo diz, é natural, ele vai ver tudo. Ele vai ver de um lado e vai ver de outro. A percepção, quando se acentua, possibilita que a gente veja os dois lados ali do espectro. Ele vai ver os vampiros, vai ver as perturbações, mas vai ver a gente também, vai visualizar a gente. E essa visualização do mundo espiritual vai ajudar ele na passagem, na viagem que ele necessita realizar. O caso Cavalcante, portanto, é envolvido de muita riqueza doutrinária, muita riqueza espiritual, porque André Luiz menciona que, embora a aceleração da desencarnação já havia sido operada pelos benfeitores espirituais, eu me refiro aqui a André Luiz, a Jerônimo, que operaram o processo de hemorragia mais intenso para que ele pudesse começar a visualizar o mundo espiritual e ajudar ele na conscientização, no despertar dele na vida espiritual. Ele começa a visualizar os espíritos, mas sem noção mental psíquica de mediunidade, de intercâmbio com o mundo espiritual. Ele sente dificuldade. André Luiz diz, melhor dizendo, Jerônimo, o mentor do grupo, diz, falta-lhe educação mental que ele não teve. Ele foi um homem de bem, mas faltou o aspecto interior, de adestramento, de orar constantemente,
para estar em sintonia com o alto e para ser sensível à espiritualidade. Por isso ele ficou um pouco assim. Ele viu os espíritos, não sabia se era diabo, na crença católica, se era inferno. Em alguns momentos fez confusão, levantou e ficou um pouco assim, exaltado, a ponto dos outros doentes, outros enfermos ficarem assim um pouco temerosos. E o sacerdote, que foi inclusive o confessor, que ele chamou o sacerdote que via o corpo dele apodrecer e ele cheirava mal, botava a mão no nariz e, profundamente irritado, impaciente, quase não ouviu a confissão e logo se levantou, encerrou o assunto e ele chorou ainda mais, ficou ainda mais atemorizado, pediu uma freira, uma irmã de caridade, afinal o coração feminino poderia ouvi-lo melhor. A freira se fez presente e era pior do que o sacerdote anterior. Veio com desinfetante, que ficava colocando desinfetante no nariz, demonstrando claramente que ele estava cheirando mal, e isso fez ele tomar consciência do cheiro que ele exalava e que ele não estava percebendo. Ele começa a se dar conta daquilo e ele fica bastante contristado nesse sentido, e que André Luiz comenta, e eu faço esse comentário aqui, como faltava para alguém chegar ali, para o Cavalcante, que embora essa perturbação toda tinha méritos. Por quê? O que é que contava mais? O que é que predominava? A conduta dele. Como ele foi uma pessoa de bem, ajudou muita gente, ajudou muitas pessoas, ele estava tendo perturbações e um certo sofrimento no despertar da vida espiritual, mas ele estava amparado, ele estava protegido. Ele estava defendido dos vampiros, que às vezes assessorava espiritualmente e atormentava os outros leitos, outros pacientes. Mas como faltava a prece? Se a conduta moral é essencial, mas a harmonia interior que a prece proporciona, as defesas magnéticas que a prece pode proporcionar, como faltava alguém, o religioso, o próprio padre, que não tinha noção de sentar ali e conversar com o Cavalcante, ouvi-lo, escutá-lo e depois fazer uma prece com ele, como apaziguaria ele. Cavalcante lembrava da dor que ele passou na vida adulta jovem, quando se casou e a mulher fugiu da casa com um amigo seu e se envolveu com ele e foi adiante e abandonou o casamento. E agora, graças à humildade dele, agora ele refletia: eu não quero morrer antes de falar com ela, preciso que alguém fale com ela, que venha aqui conversar comigo, se possível traga ele, inclusive, que eu quero abençoar os dois, quero lhe pedir perdão. Hoje eu medito que talvez eu tenha a responsabilidade dela ter saído de casa. Talvez eu fiquei tão fervorosamente dedicado ao culto católico que ela me chamava, inclusive, de padre sem batina, que acabei por negligenciar os meus deveres de marido e as necessidades afetivas e femininas dela. E talvez eu tenha a responsabilidade por ter empurrado ela ao adultério e ter abandonado o lar. Olha como ele faz. E aí o Jerônimo diz assim para André Luiz, ele está falando da esposa, só que a esposa já desencarnou, a vida desregrada dela. Essa criatura teve uma vida tão dissipadora e tão desregrada que está no além, já há mais de 2 anos no além desencarnada, contraiu sífilis e morreu de maneira dolorosa. Mas já que ele tem méritos por ações dele, vamos trazê-la. E trouxe a esposa. E os bons espíritos por detrás, amparando aquela mulher, que era um temperamento e uma imaturidade, mas amparando, inspirando ela, começou a conversar com ele e disse: Cavalcante, o que é isso? Você pedindo perdão a mim, eu que desejo me ajoelhar para você e dizer que eu não valorizei o bom marido que você foi. Sofri muito, Cavalcante, e pode ter certeza que eu não guardo nenhuma mágoa de você, muito pelo contrário, eu reconheço que fui eu que magoou. Ele estampa o sorriso e acalma um pouco. E André Luiz diz que a mente dele estava tão fixa em permanecer no corpo para pelo menos falar com ela, sem saber que ela já estava desencarnada há alguns anos. A mente dele fazia ele ainda se fixar na matéria e permanecer na matéria durante um tempo mais. Ficar ali vinculado, enclausurado, preso, fixo à experiência material, a ponto dessa situação, o quadro físico piorar, os benfeitores tentando atuar nele para ele se libertar e ele resistindo. Mas como ele tinha méritos, a ex-esposa desencarnada foi levada, embora a imaturidade e os transtornos que a avassalavam, ainda assim, para que ele pudesse agora relaxar e aí os bons espíritos desligarem ele nos últimos laços e ele adormecer e ser levado para a vida espiritual. Mas o que destaca em toda a obra de André Luiz, especialmente nesse caso, é a falta da prece nos momentos finais. Tanto a prece do próprio agonizante, do próprio moribundo, que deveria orar e às vezes não ora,
como a prece daqueles encarnados próximos a ele que poderiam fazer uma oração e como a oração teria um bom efeito, um efeito salutar sobre aquele que já está separando, aquele que já está se desligando da matéria. Sim, porque a oração não é só para curar, para reatar os laços, para fortificar os laços e operar uma cura espiritual. Às vezes a oração é para emitir fluidos magnéticos a fim de ajudar no processo de separação, quando esse processo de separação é inevitável e está previsto pela programação reencarnatória. Quero concluir com uma história de Divaldo Franco que narra que visitava as pessoas no início da sua mediunidade aplicando passes, transmitindo passe. E certa vez Divaldo visitou um homem que era um pai de família, 3 filhos, uma senhora, jovem ainda. Ele tinha um câncer com metástase óssea e ele tinha tanta pena, tinha tanta piedade e compaixão, que em uma oração ele fez um passe, mas aquele passe, e orou tão fervorosamente, e pediu a Jesus: meu Deus, eu não tenho filhos, esse homem é pai de família, vai fazer muito mais falta no mundo do que eu, faz um seguinte, eu quero fazer um negócio com o Senhor, tira metade da minha vida física e dá para esse sujeito, para esse homem. Nesse instante, o Dr. Bezerra de Menezes apareceu, olhou para Divaldo e disse: Divaldo, vai ficar bom. Ele vai ficar bom. E sorriu enigmaticamente. Divaldo ficou tão entusiasmado, ainda inexperiente, ainda relativamente inexperiente e imaturo na tarefa mediúnica, volta-se para a esposa desolada e desesperançada e diz: ele vai ficar bom, minha senhora. E ela olha para ele, descrente, diz: será? E ele disse: eu quase digo a ela: você sabe quem é Bezerra de Menezes? Vai ficar bom. Vai ficar bom, com certeza. E ela, meio descrente, mas ouve, fica quieta, não diz nada. Tinha tanta certeza que a mulher ia ficar boa, disse Divaldo, que no dia seguinte, voltando para visitar a casa do amigo para ver como é que ele estava, passou pela porta e tinha uma cruz na porta de casa, que na época as pessoas colocavam uma cruz na porta da casa, na entrada da casa, para simbolizar, sinalizar que alguém da casa havia acabado de morrer. Divaldo disse: eu tinha tanta certeza que o homem ia ficar bom que eu perguntei: será que a esposa morreu? Entrei na casa e ela estava desolada e o homem faleceu. Ela olhou para ele com raiva e disse: e então, você não disse que ia ficar bom? E aí Divaldo olhou para Bezerra, que estava do lado, e disse: então, Bezerra, você não disse que ia ficar bom? E Bezerra sorriu e disse: ficou, meu filho. Esse câncer dele era fruto de crimes hediondos que cometeu há 3 séculos. E agora supera ele nessa dolorosa doença. Está liberto. Não vai ter mais essa doença. E quando reencarnar, vai ter uma vida saudável e longa. Ficou bom. Então, veja que às vezes o que é ficar bom para os espíritos é diferente de o que é ficar bom para nós. E isso ilustra bem aquilo que Allan Kardec disse no texto que a gente leu. Destaco aqui esse texto quando ele diz que em todos os casos a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho de separação. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.